Condomínio, histórico, conceitos, nomenclaturas. História do condomínio. Olá, meus caros. Estamos aqui hoje para trabalhar um conceito muito importante dentro das questões da administração de condomínios. E para que nós entendamos todo esse aspecto voltado aos condomínios, a essa administração, nós precisamos entender, primeiramente, a história desse conceito. De onde veio o condomínio? Por que existe condomínio? O que fez com que surgissem os condomínios? Então, eu sou o professor Fábio Vaz e iremos aqui trabalhar um pouco sobre essa disciplina. Dentro desse contexto, então, se pensarmos aqui, o Brasil ele tem sido foco de constante observação mundial e com a volta dos investidores, a economia que começa a crescer, indícios de crescimento, nós começamos a então ter um aquecimento ainda maior no setor imobiliário. Bem, gente, eu como atuo grandemente dentro do setor imobiliário, eu tenho na família parentes e tios e tias que trabalham com imobiliária, então a gente está dentro das nossas consultorias. Nós temos percebido em grandes cidades e em pequenas cidades também um grande crescimento da questão do investimento na questão imobiliária. A construção civil tem aumentado grandemente, a compra e venda de imóveis, a locação de imóveis, e uma das coisas que tem aumentado inclusive em cidades pequenas é a questão dos condomínios, ou como vulgarmente chamamos os condomínios fechados. É até um contrassenso a gente utilizar esse termo, porque se é um condomínio, automaticamente ele é fechado, ele é para um grupo seleto que está ali dentro, que paga para morar dentro de um lugar que está cercado. Ou é um condomínio prédio, que ele é verticalizado, ou então um condomínio residencial, onde você tem ali, que ele é horizontal, né, onde você tem os condomínios, que aí vulgo condomínio fechado. Pois bem, além disso, pessoal, nós estamos tendo aí grandes questões a própria população brasileira busca o quê? O que nós buscamos enquanto pessoas? Veja só, conforto, segurança. E aí, gente, se eu quero conforto, eu quero segurança e eu estou buscando realizar o meu sonho de ter a minha casa, de ter a minha residência, onde eu vou colocar a minha família ou onde eu vou morar sozinho, independente de qual seja o seu perfil, o seu gosto, a sua forma de lidar com essas questões, as pessoas estão buscando cada vez mais investir em imóveis. E isso tem feito com que os grupos de pessoas tenham buscado, os investidores tenham produzido e construído ainda mais condomínios, residências, voltadas para esse público que busca realizar esses sonhos e busca um diferencial nesse mercado. Porque vamos lá, né, gente? A moradia é um problema complicado. Você quer comprar uma casa para quê? Se nós pensarmos no foco principal de uma moradia, você quer apenas para que você tenha uma habitação. Mas você não quer apenas isso. Você quer conforto, você quer diferencial, você quer estar, então, em um lugar que você se sinta feliz, você se sinta pleno naquele lugar. Esse é um ponto bem interessante, né? Nesse sentido, então, nós vamos entendendo aqui, então, a questão agora da história do condomínio. Como é que começou isso? Vamos lá, né, gente? Desde os primórdios da humanidade, a convivência entre pessoas fez com que emergisse a necessidade do direito para regular a vida em sociedade. Vamos lá, né, gente? Nós falamos aqui de pessoas que trabalham, que têm suas famílias. Nós vivemos em sociedades. Nós somos o ser social. E isso, então, começou a criar essa ideia de moradias, de residência, de condomínios, a partir dessa ideia da convivência social da humanidade. Nós somos seres que temos esse diferencial, vivemos em sociedade e para isso precisamos criar mecanismos para que possamos conviver em sociedade. Por isso que temos tantas regras, tantas leis, né? Formatos de moradia, formas, cidades, que são essas divisões que existem de bairros, onde você mura a sua casa, ou se é um condomínio, ou você delimita a área onde é a sua casa. Isso tudo é uma questão do nosso ser social, que tem regras, que tem formas de lidar com as coisas. Bom, o comportamento, então, humano em relação à convivência, nós precisamos entender a questão dos aglomerados de moradias, levando em consideração a necessidade do ser humano de se proteger. Gente, não faz parte do contexto, mas nós entendermos aqui no que nos motiva, nós precisamos o quê? Além de suprir necessidades básicas, que são as fisiológicas, né? Até tem um nome isso, que é a teoria de Maslow, quando nós realizamos e sanamos essas necessidades, você vai buscar o quê? Segurança, moradia. Você precisa se proteger. Onde eu vou morar? Onde eu vou viver? Onde eu posso ficar que eu vou me sentir seguro? Então aí começa a ideia de moradia,
a ideia de aglomerações de moradia, porque eu estou vivendo em sociedade, mas eu não posso viver no meio de todo mundo. Eu tenho que ter as minhas coisas, eu tenho que ter o meu espaço, eu tenho que ter a minha forma de trabalhar, a minha forma de viver, o meu estilo de vida. E é por isso que as moradias, então, são separadas, cada um tem o seu estilo e o seu jeito de viver. Se pensarmos, então, aqui na origem das primeiras moradias, gente, nós vamos nos remeter aqui à Mesopotâmia, né? Esses dias aí, tá? Estou falando aqui de Antigo Egito, ali em volta do rio Tigre, Eufrates, né? Do rio Nilo, as margens desse rio. Por quê, gente? Se nós pensarmos na história da humanidade, as pessoas, o ser humano, de modo geral, ele sempre buscou estar perto de água e comida. Por quê? Onde eu posso caçar com maior facilidade e onde eu posso ter água com maior facilidade. Então, normalmente, as primeiras cidades, os primeiros conglomerados que surgiram na humanidade, surgiram exatamente em torno de rios, em torno de florestas, onde tinha essa fartura de alimento e de água, porque é fundamental, então, que as pessoas tenham isso para poder sobreviver. Por isso, então, que surgiu esses aglomerados de pessoas em volta, pensando aqui em Mesopotâmia, em volta desses rios. Tá? A palavra provém do grego, né, e significa terra entre rios, pensando em Mesopotâmia. A tradução, o significado de Mesopotâmia é terra entre rios. Por que será, né, gente? Hashtag fica a dica, né? Por que será, né? Porque exatamente estavam ali entre os rios. Por isso levou esse nome, tá? Então os povos ali que habitaram essa região foram os sumérios, os babilônicos, os assírios e os caldeus. Claro, gente, nós não vamos aqui focar em aula de história, né? Nem eu sou historiador para nós aqui daqui a pouco para fazer aqui desmistificar toda a questão histórica. Apenas pincelando para vocês entenderem de onde surgiu essas aglomerações de pessoas para surgir a ideia de moradia, de residência e a ideia de condomínio. Senão eu não consigo entender como é que isso surgiu, por que isso surgiu? Exatamente por causa das aglomerações de pessoas, né? Bom, então no Egito Antigo e na Mesopotâmia, as condições para o desenvolvimento da agricultura não eram ideais. Gente, eu tenho água ali próximo, então eu poderia trabalhar com a parte de irrigação, eu poderia plantar, eu poderia criar animais, então eu teria comida farta e teria água, que é fundamental para a sobrevivência humana. Então, por isso, em volta desses rios começaram a surgir essas aglomerações de pessoas. Cheias dos rios, olha que interessante, gente, eram administradas com a confecção de valas, escavações extensas e lineares que conduziam a vazante para locais estratégicos das plantações, irrigando-as e renovando os solos de tempos em tempos. Gente, olha aqui como que começa toda uma estratégia, um formato de vida social e um formato de processo de agricultura e de subsistência. Porque olha só, vai chover, se chove, vai ter cheias nos rios. Para que essa cheia não estrague ou complique as cidades, então foram cavadas valas que serviam para irrigar, então para poder o quê? Molhar e renovar esse solo. Percebam a inteligência, a forma de lidar, porque eu precisava produzir agora para muita gente. Eu tinha que produzir, eu tinha que ter água e tinha que ter alimento para muita gente, porque começam a se formar as cidades, grandes cidades, né, que precisam se manter. E para isso começam então a ter essas ideias, esses formatos, essas arquiteturas diferenciadas voltados à evolução do ser humano dentro desse contexto, né? Em um determinado momento, então, gente, se constatou que as colheitas estavam cada vez mais abastadas, ou seja, se colhia cada vez mais, e necessitavam de um trabalho organizado e supervisionado para que todos fossem beneficiados. Então aqui nós começamos a ver toda essa organização, a humanidade se organizando para viver dentro de uma sociedade que precisa produzir, colher, plantar, transformar esse alimento, distribuir esse alimento entre um número maior de pessoas. Então, cada vez mais eu precisava me organizar, as pessoas precisavam se organizar, tá? Então, na antiguidade que não havia consciência de empreendimentos em condomínios, muitos acontecimentos apenas seguiam o curso da ação do tempo, da natureza e do acaso. E aí, gente, eu quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Eu estou falando aqui de instintos. Direcionava a maior parte das ações do homem. Gente, se eu estou falando aqui que não houve uma preparação, não, a partir de agora nós vamos criar os condomínios. Não, gente. As coisas foram acontecendo na história, com a necessidade e o surgimento de aproveitar melhor o espaço. Porque imagina o seguinte, eu começo a ter muita gente numa região.
Para que eu possa continuar morando naquela região ou próximo daquela região, eu não posso trabalhar com construções mais tão horizontais. Eu preciso começar a pensar em verticalização desse processo construtivo. Além disso, eu preciso pensar em formatos para que eu possa continuar produzindo alimento e continuar tendo água para suprir as necessidades dessa população que cada vez mais cresce e começa a ter necessidades específicas. Então tudo isso começou a surgir, mas muito mais de maneira instintiva. A gente fala muito de maneira empírica, gente. Eu até brinco que foi mais ou menos um negócio assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Como diz a música. Foi basicamente isso, gente. Deixa a vida me levar. A coisa foi acontecendo. Claro, gente. E isso no início desse contexto. Não há como hoje, na atualidade, eu pensar em evolução, em organização, em desenvolvimento, sem que eu me planeje, sem que haja o uso de tecnologias, sem que haja uma boa estruturação de processo, uma organização de processo. Então, isso não existe mais hoje. Nós não temos mais espaço hoje para viver no empirismo. Nós precisamos de ciência, precisamos pesquisar, precisamos analisar. Mas a vida começou assim. As coisas foram acontecendo e aí sim houve a necessidade de uma organização maior e de um estudo maior em cima desse contexto, desse crescimento populacional, né? Agora, gente, o processo de agrupamento deu tão certo que até se tornou a principal base para a formação das sociedades e das primeiras civilizações, gente. Então, tá aqui. Deu tão certo o agrupamento que serviu de base. Foi instintivo, sim, mas foi. O empirismo não é que ele é errado, gente. Você vai aprendendo com isso, né? Eu até brinco que é mais ou menos assim. Quando você não sabe, você colocou a mão no fogo, queimou, você não vai colocar mais a mão no fogo. Mas, hoje, nós já sabemos que colocar a mão no fogo queima, porque você já observou isso, você já viu alguém fazendo isso e você já tem relato de outras pessoas que fizeram isso. Então, não há por que a gente ficar errando os mesmos erros. Mas, no começo, era na base do empirismo. Porém, cresceu, se desenvolveu, se organizou e serviu de base para outras civilizações, esse modelo aqui da Mesopotâmia e do Antigo Egito, né? Então, sociedades surgiram e desapareceram, mas a necessidade de vida em conjunto nunca perdeu a sua importância. Gente, viver em sociedade, viver de forma conjunta, viver com outras pessoas, estar em meio a uma sociedade organizada, isso sempre houve, sempre existiu essa importância. Cada vez mais, conforme a humanidade for crescendo, conforme a humanidade for se organizando, cada vez mais essa necessidade vai surgindo e vai sendo cada vez mais enfática, mais necessária dentro das vidas cotidianas. Bom, algumas questões importantes, de que importantes e significativos elementos históricos foram responsáveis pela formação e solidificação da vida em sociedade e pelo início das cidades. Então, a história, de modo geral, veio transformando a humanidade e causou esse início das cidades, esses conglomerados de pessoas, e foram, então, existindo essa evolução do processo social, de moradia, de vida em condomínio e por aí afora. Uma frase interessante, gente, se não houvesse esse agrupamento humano, dificilmente se espalhariam invenções tão importantes para o crescimento e desenvolvimento do ser humano e do meio que o cercava. Então, se não tivesse tudo isso que aconteceu, nós não teríamos os resultados que temos hoje. Gente, as coisas aconteceram como tiveram que acontecer e não poderiam ser diferentes. E isso evoluiu e nos levou ao que nós temos hoje, aos modelos sociais que nós temos hoje. Bom, se pensarmos aqui no histórico dos condomínios, nós temos duas teses aqui sobre a origem dos condomínios fechados. Como eu disse, é uma redundância a palavra, mas é utilizado e vocês vão ver muito isso dentro desse contexto da disciplina, porque não tem como nós escaparmos desse contexto, tá? Pois bem, então nós temos aqui, gente, primeiro modelo, primeira tese que existe é o modelo de cidade-jardim proposto por Ebenezer Howard, que representa a necessidade de modernização e desenvolvimento do espaço da sociedade. Então essa primeira tese é o modelo de cidade-jardim, que a necessidade ali que coloca o Ebenezer Howard, ele fala uma coisa bem interessante, que eu preciso, então, desenvolver constantemente o espaço da sociedade, onde vive a sociedade. Por isso que é esse modelo, é esse contexto diferenciado. Já a segunda tese já fala uma coisinha um pouquinho diferente, que os primeiros condomínios foram criados de maneira improvisada por aristocratas, donos de terra, na Inglaterra,
no século, né, 17, em busca de privacidade e segurança. Então, pensando na origem dos condomínios, eu tenho essas duas teses. Uma que surgiu de maneira organizada e a outra que diz que não, que surgiu com base aqui. Bom, gente, a questão se surgiu de um jeito organizado ou de um jeito empírico, não importa, se nós pensarmos a grosso modo. O que importa realmente é como foi aplicado isso posteriormente, de que maneira isso serviu de modelo para as próximas gerações e que serve de modelo até hoje. Então veja, se começou de forma empírica ou se começou de forma organizada, o importante é que hoje está organizado e essa base inicial nos levou ao que nós temos hoje. Isso é um fator importante, né? Então, gente, a palavra condomínio surgiu ali com o termo gentleman farmers, né? Ou nós podemos dizer aqui que eram os cavaleiros da fazenda, né? Que eram ali os lords da fazenda, vamos dizer assim. Então surgiu ali a ideia de condomínio, de viver em condomínio, de viver com agrupamentos fechados de pessoas, né? Então, gente, à medida que iam prosperando, era nítido o desenvolvimento das cidades. Com base na segunda tese, né, que surgiu de maneira desorganizada, foi maneira empírica, mas conforme as cidades iam crescendo, o que ia acontecendo? Havia esse desenvolvimento, havia essa aplicação de novas tecnologias, havia essa nova forma de atuar dentro desse contexto social. Porque começa, se cresce as pessoas, se aumenta o grupo de pessoas, as pessoas vão se desenvolvendo, eu preciso pensar em novas formas de lidar com isso e novas formas de conviver em sociedade, né? Então era comum que a aquisição de casas nos centros urbanos para que as famílias ricas passassem os períodos de inverno. Então isso é uma coisa que surgiu muito. Então comprava-se casas nas cidades, nos grandes centros, com foco eu sair do inverno, que eu estou na fazenda, eu poder ficar lá na cidade, que eu tinha mais conforto, tinha mais segurança e estava próximo de mais pessoas. Essa aqui, então, é o que a segunda tese fala para nós. Então, se nós pensarmos aqui, um nome que vocês podem guardar e que é muito importante, que chama Covent Garden. Hashtag The Books on the Table. O inglês é perfeito, não é? Olha lá, Covent Garden, olha que bonito. Que foi a primeira praça residencial que surgiu em 1630 na cidade de Londres. Claro, né, gente? A Europa, de maneira geral, foi onde começou a surgir essas organizações, essa coisa mais organizada na ideia de condomínio, tá? Então, o Covent Garden, gente, foi construído nas terras do Conde de Belfort, né? No topo sul localizava a sua casa, no lado oeste ficava a Igreja de São Paulo e foram construídas casas para arrendar ao norte e ao leste. Então, a primeira ideia de condomínio, de vender casas em volta de um contexto, está aqui. Você pode colocar esse nome, Covent Garden, né? O primeiro organizado, o primeiro oficial, vamos dizer assim, tá? O amplo espaço da praça era de livre acesso ao público, mas a Covent Garden foi projetada inicialmente para ser residencial, mas depois acabou virando essa praça com acesso público, tá? Bom, gente, a exclusão do público era difícil até o ano de 1720 e não legal. Então, quando surgiu ali, não podia simplesmente falar que as pessoas não podiam passar por ali. Só depois de 1720 que existiam leis que aí você poderia criar esses espaços fechados, que era para grupos seletos, que é os condomínios fechados, tá? Né? Uma ideia aqui da imagem do Covent Garden, a praça ali, né? Então, no Brasil, o fenômeno surgiu nos arredores da cidade de São Paulo, às margens das rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares. Então, ali começou esse modelo, esse contexto de pensar em condomínio, tá? Alphaville aqui, gente, é um dos condomínios mais antigos do Brasil, lançado em 1975, perceba. Eu estou falando de 1630 na Europa, 1630, e aqui eu estou falando de 1975. É muito recente esse contexto dentro do Brasil, né? Então, nos municípios de Barueri e Santana, próxima região dos Jardins, em São Paulo. Então, Alphaville, para quem não conhece, é um dos condomínios mais antigos aí que nós temos no Brasil, tá? Posteriormente, essa novidade se espalhou pelas outras cidades brasileiras como uma forma organizada, segura fonte de qualidade de vida e de lazer, gente. Então, percebam que todo esse contexto, toda essa história que nós passamos aqui e pincelamos para vocês, é claro, eu estou aqui apenas dando um demonstrativo. Vocês não podem deixar de ler o material didático de vocês, por quê? Ali você tem
todo um detalhamento ainda maior desse contexto histórico, mas eu estou apresentando os principais pontos para que vocês compreendam esses aspectos, de onde veio, para onde vamos, né? Quem sou eu, né? As perguntas da humanidade. De onde nós viemos, de onde surgiram os condomínios, entendemos bem. Concluindo então o nosso pensamento, a origem das cidades, então, elas vêm num contexto histórico muito mais empírico, mas que nos levou a nos tornar o que nós somos hoje. Aí eu penso na origem das primeiras cidades. Se pensarmos em origem de cidades, sempre lembrem disso. As primeiras cidades sempre vão surgir em volta de rios ou em lugares onde tem muito alimento fácil, né? Para caça, para pesca ou para plantio. Então, gente, as primeiras cidades sempre surgem em volta desse contexto. Além disso, nós falamos de duas teses que surgiram dentro do contexto, que uma das teses fala que as coisas aconteceram de maneira organizada, o surgimento dos condomínios, e a outra nos apresenta que surgiu de uma maneira um pouco mais empírica, mas que levou a tornar os condomínios o que são hoje. Com isso, gente, nós conseguimos entender, então, essa primeira dinâmica voltada ao contexto histórico e ao surgimento dos condomínios. Um grande abraço e até uma próxima.